Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estaremos nesse momento realizando um estudo com menção ao mundo relativista e a defesa da fé. É comum encontrarmos alguém que se diz cristão, eu sou cristão, e logo se aborrece quando alguém chega até ele e diz, você é um religioso. Não é verdade? Você é um religioso. E se aborrece, fica bravo, diz, não, eu não sou um religioso, eu sou cristão. Só que a gente tem que entender o seguinte, a nomenclatura ou pronúncia de uma palavra em nada vai mudar as circunstâncias abraçadas por nossa fé. Há nesse caso de um cristão que se aborrece, uma total ignorância para com o testemunho cristão e uma desinformação total que compromete o entendimento das experiências vividas por ele. A palavra de Deus fala em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo pregar o evangelho. Se diante de uma situação tão simples do dia a dia, nós agimos dessa forma, agimos com ignorância, como poderíamos responder diante de alguns a defesa abraçada ou aceita por cada um de nós? E mais ainda, diante de um assunto mais polêmico ou mais complexo, por exemplo, muitos poderiam até mesmo deixar de ganhar as almas perdidas que estão neste mundo. Meus queridos, a fé bíblica que nós abraçamos, ela é determinada por aquilo que cremos, por aquilo que aceitamos que é a palavra de Deus em nossas vidas. Outras crenças heréticas, nada poderá influenciar naquilo que abraçamos. Mas respondendo à pergunta que eu fiz lá atrás, se agimos com uma total ignorância diante de um fato como esse, como poderíamos agir diante de uma situação mais complexa? Como, por exemplo, uma separação conjugal, alguém que resolve abandonar a fé e abraçar conceitos heréticos e etc. Mas graças a Jesus tem uma palavra fiel dada à sua igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa questão e outras só pode ser resolvida à luz da palavra de Deus. E a Bíblia é o único registro da vontade de Deus, porque é na palavra de Deus que vêm os testemunhos de homens e mulheres de Deus do passado que nós conhecemos. É desses testemunhos que Deus, através da sua vontade e benignidade, registrou para que nós hoje pudéssemos entender o motivo ou a razão da fé que nós abraçamos. Uma igreja declarada cristã, ela precisa, independentemente de qualquer situação social ou religiosa, preservar as santas e maravilhosas doutrinas cristãs. Essas doutrinas são como alicerces de um grande edifício. Se tais estruturas são abaladas, tudo poderá um dia desmoronar-se. Defender a fé em um mundo relativista não é uma tarefa fácil. No entanto, temos a apologética cristã em favor da Igreja do Senhor.
O que precisamos fazer é usá-la com sabedoria do alto para responder a todo aquele que nos pedir a razão da nossa fé. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, pois nada poderemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Muitos erros da igreja primitiva só aconteceram porque as pessoas daquela época preferiram olhar a placa das suas denominações do que o monte. Essa é uma situação bastante comum nos dias atuais. Veja bem que durante um bom tempo, muitas pessoas perdem tempo e até nutrem uma visão preconceituosa com relação às pessoas e às suas crenças. E por que não dizer com relação às igrejas de outras pessoas? De fato, preconceitos raciais, religiosos, sempre existiram no mundo primitivo. Os israelitas aprenderam a reconhecer e obedecer a Deus, o Deus eterno, dentro de uma situação extremamente religiosa, preconceituosa. Dada a essa situação politeísta, nós podemos dizer que nos tempos primitivos, que também era bem comum, o sentimento religioso era extremamente exclusivista. E será que hoje as coisas mudaram? Eu acredito que não. Muitos que se dizem cristãos perdem um grande tempo tentando discutir situações vãs a respeito da sua placa de igreja do que em pregar a genuína e maravilhosa palavra de Deus. Placa de igreja não salva ninguém. O que salva, sem dúvida, é o Espírito de Deus no coração do homem, regenerando e transformando-o para uma nova vida e futuramente ao encontro com Deus. Quando os hebreus invadiram as terras cananeias, eles precisaram agir conforme as leis naturais daquela época. Então, naquele momento, era comum o uso da guerra para resolver os diversos conflitos sociais. Não é verdade? Inclusive os de origem religiosa. Nesse caso, o tempo sempre foi propício às circunstâncias. Por causa desse contexto difícil, os judeus dificilmente aceitavam outros povos, né? A gente pode ver isso em muitas partes das Escrituras, né? Desde Gênesis a Apocalipse. Nós temos uma amostra bastante conhecedora no livro de Atos, quando o apóstolo Pedro discutia quem era digno de abraçar a fé em Cristo, se eram os judeus ou se eram os gentios da época. Mas, veja bem, durante todo o ministério terreno de Jesus Cristo, questões dessa natureza foram sempre respaldadas dentro do ensinamento de amor. Você já percebeu isso? Jesus não perdia tempo batendo de frente com um ou com o outro, discutindo a placa da minha igreja é melhor do que a sua, ou até mesmo a minha religião é exclusivista, salva, a sua não. Jesus não perdeu tempo com isso. O que Jesus fez, tão somente e exclusivamente, foi levar a sua missão, foi levar a palavra de Deus para os corações oprimidos, sofridos, para aqueles que estavam precisando sair do cativeiro. Jesus ensinou que o respeito ao próximo sempre deve prevalecer acima de qualquer diferença religiosa. Certa vez, o Senhor Jesus
foi a Galiléia e encontrou no poço de Jacó uma mulher samaritana tirando água. Conta-nos essa narrativa, que está escrita no capítulo 4 do livro de João, que os judeus daquela época não se comunicavam com os samaritanos. Essa cisma aconteceu por muitos e muitos anos devido a preconceito e discriminações religiosas por ambas as partes. Jesus, sendo judeu, sendo praticante da fé judaica, ignorou todo o preconceito e foi em direção à mulher com amor para levar uma palavra de vida eterna. O mestre, naquele momento, não olhou as circunstâncias, movido pelo amor, um amor divino, um amor concedido pelo Pai. Olhou para aquela mulher, caminhou lentamente até ela e disse-lhe: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Isso está escrito no livro de João, capítulo 4, versículo 10. Se ainda darmos uma rápida olhada nas páginas dos evangelhos, certamente encontraremos com muita facilidade o mestre do amor, por que não dizer, Jesus, ensinando por meio da estratégia do amor e não ensinando pelas diferenças que há na sociedade. Nisso, Jesus foi mestre em excelência, porque quando ele olhava diante da sociedade corrompida, perdida, destruída, ele não olhava com um olhar preconceituoso, um olhar menosprezante com o próximo, um olhar superior com relação ao outro, não. Ele ia ao encontro das pessoas e colocava a palavra na frente, a palavra que renova e que transforma a alma do homem e da mulher. Nós podemos ver isso, que o mestre ensinando por meio dessa estratégia. Lá em Mateus capítulo 8, ele curou o leproso. E a gente sabe que o leproso era alguém que não tinha um olhar da sociedade. Mas Jesus não, Jesus fez diferente. Jesus conhecia os termos escritos no livro de Levítico, conhecia tudo isso. Mas Jesus não olhou com um olhar indiferente, com um olhar de quem queria se afastar, se deixar aquele ser humano sofrendo ali, a mercê talvez da sorte. Não é? Ele foi lá e procurou, diante daquilo que ele tinha de mais precioso do amor, chegar até aquela pessoa sofrendo daquela doença e curar. Nós podemos encontrar outro exemplo bastante conhecido a respeito de uma mulher que sofria com fluxo de sangue. Está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 18 a 22. Ainda, evangelizando através do amor, nós podemos encontrar a mulher cananeia em Mateus capítulo 15. E por não dizer, meus queridos, o ladrão que estava ao seu lado. É verdade? Olhe que maravilha. Uma pessoa que durante toda a sua vida só fez o mal ao próximo. Uma pessoa que tinha ou que teve dentro da própria circunstância a condenação humana, o juízo humano sobre aquela vida, decretando que ele é culpado de todas as suas transgressões. E o que Jesus fez? Perdoou, porque percebeu que ali se devia olhar de forma diferente. Deveria ter um olhar de ternura, de compaixão com relação àquele homem. Isso porque Jesus viu que aquele homem verdadeiramente tinha se arrependido do que ele tinha feito antes. Não é verdade? Nós encontramos, como eu falei antes, em várias narrativas de Mateus até João, passagens onde Jesus operou maravilhas através
de um olhar de amor. Então todas essas pessoas sentiram na própria pele o olhar de desprezo e de preconceito, né? Até mesmo os próprios discípulos que caminharam lado a lado de Jesus, em muitos momentos não compreenderam o real propósito do Filho de Deus aqui na Terra. Atualmente vivemos uma crise civil, cultural e filosófica muito grande. Porém, o olhar do nosso Deus sempre foi o mesmo. Deus nunca olhou com preconceito. O que Deus deseja é convidar a humanidade para um pacto de adoração eterna. Quando Deus nos vê, Ele encontra ou percebe o grande preço que foi pago na cruz do Calvário. Você sabia que a mensagem final, ou a mensagem principal para os dias atuais é: arrependa-se e volte para Cristo. A mensagem sempre foi de arrependimento. Nós vivemos em uma sociedade muito complexa, que acaba exigindo dos crentes em Cristo Jesus muita sabedoria de Deus. É urgente a necessidade de buscarmos as ovelhas perdidas do rebanho do Senhor por meio das doutrinas invioláveis da palavra de Deus. O bom da verdade é que fazemos parte de um Estado laico, onde qualquer um tem o direito e a liberdade de defender a sua fé. Dessa forma, não corremos o risco de cair nas garras do imperador. Mas se acontecer isso, glorificado seja o nome do Senhor. O que nós encontramos hoje é que muitos cristãos ficam aborrecidos facilmente quando a sua fé é colocada à prova. Não podemos, de forma alguma, perder tempo com discussões banais. Deus nos chamou, não foi para que pudéssemos entrar em contenda com um ou com outro, até mesmo dentro da igreja. Coisas tão pequenas são necessárias para que os irmãos fiquem em contenda um com o outro. Não foi isso que Deus nos chamou, não é isso que Deus quer que aconteça no meio do seu povo. Dentro de tudo isso, que nós podemos deixar aqui como uma mensagem final, que o secularismo certamente tem investido muito em favor aos desvalores cristãos, ou não, ou por que não dizer, a inversão de valores bíblicos. Muitas coisas que no passado, não no passado tão distante, mas no passado de 20, 30 anos atrás, não podia, isso sempre levando em consideração as doutrinas bíblicas, hoje muitas pessoas acabam fazendo de forma bem natural. Porque nós percebemos que está acontecendo uma invenção de valores muito grande, né? Coisas que a Bíblia ensina que não pode fazer, a pessoa acaba fazendo, principalmente dentro do campo político. Muitos que se dizem cristãos, ao invés de se preocupar com a palavra de Deus e com a salvação, acaba se apegando de forma tão fácil com as coisas desse mundo. E muitas das vezes até mesmo não fazendo a vontade de Deus. A gente pode perceber isso, sim, é uma verdade. O campo político, ele é uma faca de dois gumes, né? Ele dá alguma coisa, mas sempre quer algo em troca. Há necessidade de cristãos estarem à frente de cargos políticos? Sim, sem dúvida. Nós temos muitos exemplos bíblicos. Porém, infelizmente hoje, poucos cristãos que resolvem entrar na parte da política permanecem fiéis. E, infelizmente acabam dando mau testemunho, né? Isso dentro da área política, sem falar em outras áreas, né? Foi muito bom estar com vocês, compartilhando mais um estudo. Espero que tenham gostado. E
o objetivo é esse, é sempre trazer alguma coisa da parte de Deus, para que nós possamos sempre se alimentar com o pão do céu, né? Buscar, enquanto a vida, a esperança que Jesus nos tem dado, que é a sua palavra e a presença do seu Espírito Santo dentro dos nossos corações. Amém? Deus abençoe vocês. A outra face. Na dura terra da ganância que padece, dos poucos bens cuida João. Aos trapos da injustiça que perambula, é perseguido, desprezado, chora João. Desprovido da realeza, no estreito caminho, segue em lentos passos a cruz. Agora ao palco, irmãos de conjuntura, cegos pela ambição, usurpam João. Aberração social ou espiritual? Irmão que saqueia irmão, o destino é 1000 anos na prisão.